E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com saúde. E a gente está começando aqui mais uma aula que vai ser sobre os aspectos gerais do paciente, a comunicação não verbal. Ela é muito importante, né? Entender um pouco sobre comunicação é essencial e mais ainda também a comunicação não verbal. E na aula de hoje a gente vai saber um pouquinho mais, né? Alguns aspectos super relevantes desse tema e alguns detalhes que podem contribuir muito para a nossa prática clínica. Então vamos logo começar. A gente vai falar primeiro dos primeiros minutos da entrevista. No início do capítulo, o autor já faz uma citação que eu achei bem interessante, se você quiser dar uma lidinha. Ele vai contando um pouquinho a história, né? Mais ou menos uma linha evolutiva, que é a do Darwin mesmo. E é bem interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas contribuições de Darwin nesse sentido, mas vamos pensar aqui nos primeiros minutos da entrevista, né? Esses autores, eles fazem um trabalho muito importante, né? Esses três autores, sobre o diagnóstico na saúde mental. E ele enfatiza um ponto muito relevante, que é a entrevista na saúde mental não funciona como uma coisa simples, uma máquina somar simples, ou seja, não é algo linear, não é algo que você vai que vai acrescentando informações com o tempo e as informações uma vai agregando a outra e vai fazendo um negócio perfeitinho. Não é assim a entrevista na saúde mental. Ela vai se modificando com o tempo. Às vezes você, né, tem uma linha de raciocínio, depois tem que quebrar toda essa linha de raciocínio e transformar em outro. Então, assim, não é uma coisa linear, sabe? Tem altos e baixos. Esses autores também enfatizam, né, que os primeiros 3 minutos da entrevista são extremamente significativos, né? Sendo muitas vezes úteis, né, para você já identificar qual que é aquele sintoma, qual que é predominante, qual que é aquele transtorno predominante daquela pessoa, né? E ali, para você conseguir fazer sua primeira formulação de hipótese diagnóstica. E é claro que esses 3 primeiros minutos não vão ser definitivos. Eles vão te dar uma ideia, mas com o tempo você vai mudando, né? Porque não é algo linear. E a primeira impressão que o indivíduo produz para a gente é produto de muitos fatores. E aí que entra uma coisa bem complexa, para a gente entender de uma forma mais ampla. E assim, isso envolve a aparência da pessoa, o tom de voz que ela fala com você, a face, né, a fisionomia dela, o olhar que ela tem com você, as roupas, a postura que ela tem. Então, são todos esses conceitos que são não verbais que vão aparecer, tá? E a entrevista transcorre em uma espécie de luta, que, como a gente já estava conversando, né, de confirmar ou refutar a avaliação geral inicial, o diagnóstico, né, que você teve no primeiro contato, a percepção de personalidade que a primeira impressão causou. Então, assim, você vai ter a primeira impressão e você vai ter essa luta de confirmar ou não, ou de refutar as primeiras impressões. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho do aspecto geral do paciente. Ela consiste no seguinte, bora lá. O aspecto geral, tipo assim, o aspecto global, você precisa colocar em vista esses aspectos, que é a postura corporal da pessoa, a indumentária, que seria as roupas, os sapatos, a vestimenta da pessoa, os acessórios que ela também utiliza, os colares, brincos, piercings, pulseiras, enfim. Os detalhes da maquiagem, se ela está condizente com a situação, se é muito forte, muito chamativa, se não é, se ela fez de uma forma desleixada ou não. Então, assim, tem que levar tudo isso em conta. Se os perfumes e odores, tipo, o cheiro dela é condizente com o local ou não, essas coisas assim. As marcas corporais, tipo tatuagens, queimaduras, cicatrizes, o porte e atitudes psicológicas e específicas globais também. Todos esses conceitos tem que ter em mente, né? E a aparência do paciente, né, como ele se veste, seu olhar, sua postura, seus gestos, muitas vezes revela o estado mental interior da pessoa. Então isso já diz muita coisa. Então isso já é informação bastante que a gente tem que já pegar, sendo um recurso muito importante para o diagnóstico, né? E tudo essas questões que a gente já falou faz parte de um grande guarda-chuva que é a comunicação não verbal, que a gente vai explorar bastante nesse capítulo. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a comunicação não verbal e como o ambiente, a aparência proxêmica, o movimento, a paralinguagem e a cultura influencia nisso. Confesso que eu estava muito animado, eu estava montando os slides, eu falei, gente, eu acho que vai ficar muito legal essa aula. Enfim, estava animado para essa aula.
Então, assim, só retomando, a gente tem o comportamento não verbal. Ele é verificado pelo quê? Por tudo isso aqui, mímica da face, olhar, movimentos da boca, postura, qualidade de tom de voz, modo de se andar, modo de mexer, tudo isso é comunicação não verbal, beleza? Então a gente vai verificar isso. É muito interessante que no final da aula a gente vai falar um pouco dos transtornos. Então, assim, a gente vai perceber que tem algumas características de quem tem depressão, tem um certo tipo de comportamento não verbal. Quem tem, por exemplo, autismo, já tem diferente. Quem tem bipolaridade, estado de mania, tem outro, sabe? Quem tem esquizofrenia tem outro. Então, isso é muito legal. Então, a gente vai pegando esses aspectos mais essenciais, mais fundamentais, e a gente vai percebendo alguns padrões em outras pessoas. Enfim, vocês vão ver, vai ser bem legal. Enfim, esses autores, né, informam muito sobre a personalidade e o estado mental das pessoas. Então, a personalidade e o estado mental pode ser muito expresso pela comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela é um ponto muito legal. Ela informa de forma mais verdadeira, sintética e expressiva do que a comunicação verbal. Então, parece que é um pouco mais difícil você mentir. É possível sim você simular, não é à toa que atores estão aí simulando isso. Mas, digamos assim, numa situação cotidiana normal, você consegue ter alguns dados muito bons, né? Muito verdadeiros, muito expressivos, muito, sabe, ali que em uma pouca expressão que a pessoa faz, em pouca análise, uma análise bem breve da não verbal da pessoa, já diz muito. Por isso que é sintético, né? E a comunicação verbal e não verbal, elas ocorrem de forma conjugada, juntas, ambos são importantes para você conseguir entender, né, essa expressão no quadro psicopatológico. E esses estudos das expressões, do comportamento não verbal, da comunicação não verbal, vem crescendo bastante. Mas também, falo um detalhe muito importante, que muitas pseudociências também estão presentes aí. Então a gente tem que ter um cuidado e tem que ter uma análise bem crítica, como toda a área da ciência, né? Então eu adiciono esse adendo aí. Enfim. Aí vai falar um pouquinho, né, do Darwin, né, que ele começou, então ele tem, acho que, tipo assim, talvez alguns estudos do Darwin não valem mais hoje em dia, devido às limitações. Darwin contribuiu bastante, mas percebe que tem grandes limitações, né, na época dele. Mas ele fala um pouquinho, né, da expressão não verbal e emoções nos homens e nos animais. Então ele começou bastante esse estudo. E um destaque também que o autor dá é falar um pouquinho que essa comunicação não verbal, ela é muito ignorada, muito ignorada. Principalmente na nossa cultura ocidental, né? Inclusive na nossa tradição médica, da nossa tradição da psicologia, ser voltados, que a gente se volta muito para a linguagem, muito para a comunicação verbal, do que a pessoa fala, mas esquece um pouquinho da expressão do corpo, da gesticulação. É claro que tem muitas teorias psicológicas que estão mudando isso, que se preocupam muito com isso, mas vale salientar que às vezes a gente enfatiza demais só o comportamento verbal, só a comunicação verbal, e esquece da não verbal também. Por isso estamos aqui na aula de hoje para falar sobre isso. Bom, para interação e comunicação humana, as funções básicas do comportamento não verbal são: primeiro, expressar emoções, certo? Apresentar a própria personalidade para outra pessoa, também acompanhar a fala com finalidade de controlar, né, a alternância entre interlocutores e também conseguir monitorar o tema da conversa e a atenção dos participantes. Então, meio que com o comportamento não verbal, você consegue ali controlar o que tem que ser enfatizado ou não, controlar, monitorar, chamar a atenção das pessoas, entende? Também transmitir sinais relacionados às atitudes interpessoais. Então, por meio da comunicação não verbal, você consegue demonstrar se você tem mais afeto pela pessoa ou não, se você está numa posição mais dominante ou mais submissa, né? De confiança ou desconfiança, de ternura ou de hostilidade. Então, você tem essas funções. Características, né? Normalmente elas são automáticas e reflexas, então você não consegue controlar muito, apesar de que tem exceções, né? Pode tem muito menos, você tem muito menos controle da comunicação não verbal em comparação com a comunicação verbal, certo? Então, a comunicação não verbal, ela é muito mais espontânea, muito mais sincera, comparando com a outra, né? E tende a fornecer informações muito valiosas para a gente, que é da área de saúde mental. E aí o autor enfatiza, que eu achei muito legal, né? Que a gente mente muito mais fácil com palavras, né? Do que com
expressões faciais, corporais, enfim. E ela também, olha que legal, achei muito interessante isso, que ela é redundante, a comunicação não verbal. Porque a gente tem múltiplos canais que somam. Então, utilizam canais faciais, movimentação das mãos, do corpo, do timbre, do volume da voz. Então, faz de conta, o paciente está em frente de você e ele está muito, sei lá, muito triste. Isso, às vezes, vai mostrar pelo rosto da pessoa, pelo jeito que ela movimenta o seu corpo, pelo timbre da voz dela, pela entonação, pela velocidade da voz, pela forma que ela está encolhida, entende? Então, assim, ela é redundante. Então, assim, os múltiplos canais vão se concordando entre si e vão demonstrando uma coisa. Muito interessante. E também, quando não tem uma concordância, você já percebe que tem alguma coisa errada. Enfim. Outras características, né? É, os, só falando mais uma vez, né? Os múltiplos canais reforçam uma mensagem que está sendo passada, por isso a dificuldade de modificar isso intencionalmente, porque aí rola essa contradição, tá? E o autor fala que estima-se que numa conversa de duas pessoas, o comportamento verbal provavelmente cobre 35% e o não verbal é 65%. Tipo, nossa, isso é bastante coisa, né? Bastante coisa. E algumas características, né, da, somando a isso, né, os sinais emitidos por uma pessoa quando a intenção com um ou mais pessoas cobrem amplo leque de sinais visuais, acústicos, eventualmente táteis, olfativos importantes para a comunicação não verbal. E aí a gente vai falar alguns aspectos, a gente vai detalhar certinho cada aspecto que ele é muito importante a gente conhecer, que é o ambiente, a aparência física, a proxêmica, os movimentos e a paralinguagem. Bora conhecer um pouquinho mais sobre isso. E também a cultura, né? Gente, tudo isso aqui que a gente vai falar é muito importante a gente entender o histórico da cultura da pessoa. Então, sei lá, uma pessoa no Japão, ela vai ter essa comunicação não verbal diferente, sei lá, que uma pessoa da Austrália, sabe? De uma pessoa do Brasil. Então, é muito importante entender a cultura. Então, sei lá, uma pessoa do Nordeste pode ter uma cultura muito diferente do Rio. Eu lembro, né, que eu moro em São Paulo, e eu fui para o Rio de Janeiro. E eu percebi que as pessoas, pelo menos do meu ciclo social, elas andavam muito juntas, sabe? É muito grudada. A pessoa fala com você, tipo, muito próximo. E eu, tipo, notei essa diferença. Então, tá cabendo na diferença cultural. Bom, primeiro ponto, o ambiente da comunicação. Ele é muito importante, né? Porque a influência do ambiente físico na comunicação humana é muito forte. Então, o tipo de ambiente, se ele é pequeno ou se ele é grande, se ele é barulhento ou silencioso, se ele é escuro, se ele é claro, se tem muita gente ou pouca gente, isso é muito, uma variável muito importante, né? Então, isso afeta o nosso humor, a forma que a gente se expressa, a escolha das palavras, né? Os temas que vão ser discutidos naquele ambiente. Até aí tudo bem, né? E outro ponto também, a aparência física, né? O corpo das pessoas, a sua forma, altura, peso, cabelo, a tonalidade, o tipo de pele, se tem alguma mancha ou não, cicatriz ou não, a cor da pele, enfim, tudo isso influencia muito. Também são incluídas aqui na aparência física maquiagens, pertences, mochilas, maletas, pastas, os odores da pessoa, se ela tá com bom hálito ou não, se ela tá cheirosa ou não, ou se tá cheirosa até demais, tá condizente com aquilo ou não, enfim. Peguei umas ilustrações do Clube da Luta, né? Falei o nome do Clube da Luta. É isso. É, sei lá, eu tava fazendo slides e vi esse negócio na minha mente. Esse filme. Prosêmica, que eu acabei de falar do exemplo do Rio de Janeiro, né? Que é a utilização e a percepção de espaço. Então, sei lá, você tá com uma pessoa que você gosta muito. Normalmente você tende a ficar muito próximo dessa pessoa, né? Seria a ocupação de espaço, o posicionamento, da sala. Então, a intensidade ou recusa, né? A comunicação interagir. Então, sei lá, uma pessoa quer mostrar ali que ela, sei lá, ela não tá confortável, então ela vai se afastar. Você tá conversando com a pessoa tá lá no canto da sala, sabe? E você tá no outro canto, você fala, gente, tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, é muito comum. É, movimentos do corpo, por exemplo. Esses movimentos do corpo a gente vai dividir em 6 aspectos, porque os movimentos do corpo abrangem muito, né? Muitas coisas. E agora a gente vai ver esses 6 aspectos. Os gestos relacionados à fala. Então, assim,
aquele gesto sabe, que você faz, eu faço muito, não sei se você percebeu, né? Que serve para acentuar, para enfatizar, para traçar uma linha de pensamento, né? Escrever uma relação espacial, então dar ênfase para algo. A gente usa muito essa comunicação não verbal de gestos relacionados à fala. Então, quando quer dizer que algo é muito grande, né? Ou quer falar algo que é muito pequeno, entendeu? Assim, é nesse sentido. Também os gestos independentes da fala. Então, eu peguei um carinha aí do K-pop, que serve para substituir palavras, né? Resumir símbolos como gestos de adeus, um cumprimento, da aprovação, chega assim, né? Então, o que é isso aqui? Substitui palavras. A pessoa fala assim, Yuri, tá tudo bem? Substituir uma coisa. Esse gesto também do coraçãozinho coreano, enfim. Um exemplo disso, que eu acho muito interessante, né? Que quando alguém ficar passando as mãos no cabelo enquanto fala, como se estivesse se penteando, ou ficar apertando os dedos enquanto fala ou escuta uma pessoa, ou ficar mexendo a borracha na caneta, e ficar furando a caneta, ficar furando a borracha, quer dizer. Então ali já quer dizer uma coisa, que expressa, né? São fatores muito importantes. A postura também é muito importante, né? E é interessante que você tá lá no consultório com uma pessoa, então, às vezes a postura diz muito do nível de atenção e do movimento com interação. Sei lá, você tá conversando com a pessoa tá tipo falando assim com você, sabe? Ela não tá nem virada pra você. Tipo, ela tá falando assim e tal. Você percebe que todo o corpo dela tá mais virado pro outro lado, assim. Então, isso já diz alguma coisa, sabe? Uma relação hierárquica também, também revela um grau de empatia. Então, quando você se prostra para a pessoa, você está de frente para ela, você ali, você fala, olha, tô aqui. Então, às vezes, essa postura demonstra isso. Às vezes, indica da intensidade de certos estados emocionais também, como, por exemplo, quando é tensa, rígida, estando associada muitas vezes à raiva, então aquela postura tensa, rígida, enquanto uma pessoa mais curvada, às vezes está associada à tristeza. É muito comum. Então você vê aí, eu peguei um exemplo de uma entrevista, você vê como, aparentemente, eu não sei, né? Mas pra mim parece que as duas pessoas estão engajadas nessa entrevista, sabe? Porque uma tá direcionada à outra, a outra tá meio ali concentrada, tentando dizer alguma coisa. Então a inclinação do corpo diz muito, sabe? O comportamento tátil, eu peguei o exemplo aí do Trump, Donald Trump, que nossa, é bizarro o jeito que ele cumprimenta as pessoas assim, e isso já quer demonstrar algumas coisas, né? O modo como a pessoa dá um aperto de mão, se é muito firme, se é muito forte, se às vezes é delicado, fraco ou largado, assim, nossa, eu tenho raiva disso. Cumprimento largado, gente. Também por quanto tempo e o modo como a pessoa abraça outra pessoa, a gente tem costume de dar dois tapinhas assim, né? Sabe quando você não aguenta mais abraçar a pessoa, você dá um tapa assim, ó, acabou, já tá bom, já tá bom. O comportamento tátil também, ele diz muito sobre o histórico cultural da pessoa. Então, algumas pessoas não curtem muito o contato físico. E como é que você vai conhecer, né? Saber disso. Então, eu acho que o autor enfatiza para a gente ter um cuidado, né? Ser discreto, ser cuidadoso, ser discreto com essa relação do comportamento tátil. Essa é uma dúvida que eu tenho bastante. Se eu chego no consultório, eu abraço o PC ou não, né, cumprimento ou não. Assim, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque algumas pessoas vão gostar, vão achar super acolhedor, outras não. Então depende muito. Então por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. As expressões faciais, momento polêmico, que às vezes revela afetos básicos, como tristeza, raiva, alegria, surpresa, medo, nojo, né? Às vezes essas expressões é muito conhecido, né, como o rubor ou a palidez do suor facial são expressões marcantes em pessoas com vergonha, raiva, medo, surpresa, susto. Então, sei lá, o jeito que a pessoa vai, você fala uma coisa para ela, ela faz tipo assim, ó, né? Você percebe, nossa, você assustou, como assim? Né? Ou a pessoa fala de um jeito assim, né? Então parece que a pessoa tá com raiva, enfim. E aí, polêmicas de agora, né, meus amigos? E o psicólogo não vive sem polêmica. Muita gente, tipo assim, eu acompanhei bastante sobre isso nas redes sociais, e essa coisa das microexpressões faciais tem algumas polêmicas. Eu vou colocar aqui uns vídeos de recomendação, se você quiser ver. Esse vídeo é da Bibi, né, do Física e Afins, que ela fala das microexpressões faciais, se ela é uma ciência boa ou não, se é pseudociência ou não,
se já está ultrapassado ou não, sabe? Também tem um vídeo do Metaforando, que é um cara que... Uma das pessoas, né, que falam bastante sobre microexpressões faciais. E aí ele fala muito... Ele chamou um dos especialistas na área para falar um pouquinho sobre. Achei bem interessante também. Também tem os vídeos do Felipe, que eles pegam alguns vídeos do Metaforando e ficam refutando os artigos científicos que ele traz e tudo mais. Né? Treta da pesada. Pra ser bem honesto também, no próprio Metaforando, ele tem uma playlist falando dos conteúdos técnicos, científicos. Ele tem esse vídeo aí de quase 3 horas, falando um pouquinho dos artigos científicos, né? Mas também vale ressaltar que o Felipe, às vezes, vai refutar alguns desses. Mas, enfim, eu coloquei alguns vídeos aí para vocês verem que é um campo bem complicado, assim, né? E tem muitas discussões. E eu tentei ser o mais equilibrado possível. Tô tentando trazer a galera que defende, a galera que não defende, enfim. Mas eu acho que um ponto importante é que, muito claro, que as expressões faciais, elas não são definidores de tudo. A gente já viu bastante, como são vários fatores que contribuem, tanto os fatores verbais e não verbais. E dentro dos não verbais, a expressão facial é só um pontinho, né? A gente tem toda a movimentação corporal, tem todo, enfim, todos todos os aspectos que a gente já viu e ainda vai ver, certo? Então, beleza. Outro ponto também que a gente tem que falar que é o comportamento ocular. Então, é interessante a gente notar quando e por quanto tempo a pessoa olha para a outra, né? Sobre determinado ambiente, objeto. O tempo e o modo como a pessoa fixa o olhar para você. Então, isso pode dizer muito, tá? Então, esses são pontos para você observar. O Darwin, né, ele já fez ele tinha umas ideias bem interessantes, né, que é a maneira mais refinada da pessoa demonstrar desprezo por outra é abaixando as pálpebras, desviando os olhos e o rosto, como se a pessoa desprezada não fosse digna de ser olhada. Falei, nossa. Enfim, aí faz outros exemplos, né, de nojo e fúria. Também, outro ponto a gente falar é da paralinguagem. E aí entra a latência das respostas, né? O tempo que ela demora para responder, os silêncios, as pausas, né? Que o indivíduo produz, a maneira como a pessoa diz algo. Então, tudo isso envolve a paralinguagem. Também a prosódia, que é muito interessante, que é o canto, a entonação, as inflexões, né? A intensidade do som. Então, se é um som forte, ou se é um som fraco, né? Bem fraco. E sua frequência é questão de agudo, né? Tipo, falar muito agudo ou falar muito grave, assim, né? Ou a duração de cada um da linguagem falada que você fala. Os sons intrusos, tipo, né, e os círios, os arrotos, gemidos, enfim, tudo isso está envolvido. E também, só para reforçar mais uma vez, enfatizando que a diferença dos grupos culturais influencia muito nessa comunicação. Então, pessoas de culturas germânicas, anglo-saxões, japonesas têm uma questão, né, todo um cuidado maior com o toque. Já a gente que é latino, não sei, é latino que fala, enfim, sul-americano, né, que a gente brasileiro, enfim, tem uma questão muito mais de proximidade, toque de fala, apesar de que provavelmente você deve conhecer pessoas que não gostam, né, dessa aproximação. Então, assim, não é uma regra, sabe? Você pode encontrar muito bem alguém que é, sei lá, uma pessoa que vem amarela, asiática, enfim, que ela gosta de toque, né? Enfim, que ela é muito mais próxima. Beleza. Agora a gente vai conhecer um pouquinho o que os estudos de Leonard, né? Falam um pouquinho sobre isso. E no capítulo está escrito como comunicação não verbal e psicopatologia, mas é basicamente os estudos de Leonard. Bom, o que esse cara fala? Existem duas divisões dos gestos faciais corporais. Tem os intencionais e os expressivos. Os intencionais são os gestos controlados pela vontade, né? Que esse aqui é o que eu estou fazendo. E eu tenho os gestos expressivos, que muitas vezes são espontâneos e apresentam estados emocionais, volitivos e cognitivos, muitas vezes de forma inadvertida. Vamos já saber exatamente o que é isso aí, né? E esses gestos expressivos, eles são do nosso maior interesse. Então, os gestos
controlados pela nossa vontade, os intencionais, não são tão interessantes. É mais legal esses expressivos, que são esses mais espontâneos. Esses que a gente tem um pouco mais de dificuldade de controlar, que acaba escapulindo, não é mesmo? E ele fala também nesses estudos, né, de Leonardo, que a expressão facial se constitui como uma verdadeira linguagem e é composta por um conjunto global de sintomas, sinais, né, que ocorrem de forma simultânea, mas que podem ser subdivididos em alguns aspectos parciais. Tá? E é extremamente fina, detalhada, relativamente estável e universal essas expressões faciais. E é muito interessante que a gente percebe um padrão entre vários seres humanos, entre várias pessoas, às vezes de culturas diferentes, que tem um padrão nas expressões. Tudo bem? E a expressão facial comunica principalmente estados afetivos e emoções mais variados, os aspectos também volitivos, que seriam os desejos e as inclinações das pessoas, e também os aspectos cognitivos, né, que são os pensamentos, noções, reflexões e dúvidas. Beleza. Os principais componentes da comunicação não verbal seria, em primeiro, a expressão facial, né, que é o componente mais importante, mais ciclos de detalhes, segundo esse autor. Também tem o gestual, que representa variados gestos executados pela cabeça, pelo tronco, membros, mãos, dedos. Também a altura e a expressão sonora da voz, também é muito rica, muitas possibilidades. E se você quiser saber mais, conhecer um pouquinho, o autor faz a recomendação desse livro do Leonardo. Beleza? Agora vamos para uma parte muito legal, que é a comunicação não verbal nas principais síndromes e transtornos psicológicos. Então vamos entender agora como funciona isso na depressão, como funciona na ansiedade, na esquizofrenia, no autismo, na mania. Gente, tá muito legal essa parte. Bom, gente, espero que vocês estejam preparados, porque agora vai ter bastante conteúdo sobre isso e é muito interessante. Bom, a comunicação não verbal em psicopatologia se refere principalmente, só a retomar para ter isso em mente, são os aspectos emocionais, volitivos e sociointerativos da pessoa, certo? E a gente precisa ter em vista esses três aspectos, que é a expressão emocional, seria a capacidade de expressar diferentes estados emocionais. Deixa eu só ajeitar o áudio aqui. Diferentes estados emocionais, diferentes estados emocionais por meio da mímica, gesto, postura, tom de voz. Essa é a expressão emocional. Também outro aspecto é a sensibilidade aos sinais não verbais, seria a capacidade de perceber nos outros e decodificar principalmente estados emocionais emitidos por vias não verbais, beleza? E em terceiro, o controle e a monitoração dos estados emocionais, que é a capacidade de controlar os estados emocionais percebidos e emitidos pela sua própria comunicação não verbal. São esses três aspectos, e esses três aspectos a gente vai discutir eles em diferentes transtornos. Nesse capítulo a gente vai trabalhar depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo e mania. Beleza? Beleza. Bora lá. Na depressão, vamos falar sobre depressão no sentido mais da comunicação não verbal. Você percebe o quê? Uma redução na expressividade afetiva, somente em casos mais moderados e graves, né? O contato ocular com essa pessoa é bem diminuído. O paciente tende a não olhar ou evitar a face da pessoa que está entrevistando, né? O olhar pode se dirigir para baixo, uma redução global nas interações que a pessoa tem sociais. A face, como um todo, revela emoções tristes, melancólicas ou simplesmente, e que eu acho tão interessante, né, que é apática. Simplesmente apática. Pois é. E o indivíduo às vezes não sorri ou sorri muito pouco, né? E quando sorri, tem esse riso meio frágil, meio forçado, né? Tipo, sabe? Pode haver uma diminuição global dos gestos, né? Os movimentos, as mãos. Boca, às vezes se curva para baixo, o indivíduo não sorri. Eu tô repetindo. É basicamente isso, né? Ficou repetido esse slide. A voz produzida com uma frequência mais baixa, mais monótona, assim, falando sempre com a mesma entonação, pouca expressividade, uma coisa bem assim, apática.
em alguns quadros extremos, às vezes fica até difícil entender a pessoa. E um ponto interessante, a expressão triste pode reforçar e mesmo participar da gênese desse estado depressivo. Então, assim, tipo, a forma que ele se expressa vai corroborando essa depressão e vai entrando num ciclo ali bem destrutivo. E apresentar e manter o rosto marcadamente triste pode fazer a pessoa passar-se a sentir-se de fato mais triste. Essa afeição triste deixa a pessoa mais triste ainda, segundo esses autores. E existe uma correlação entre a intensidade da depressão e a intensidade da redução da comunicação da pessoa. Então, quanto mais deprimida ela tá, menos vai ter essa comunicação não verbal, sabe? Com expressão facial e tudo mais. E também tem um músculo do pesar que eu achei muito interessante, que eu não conhecia isso aí não. Que parecia essa depressão, né? O sinal do ômega ali na testa da pessoa. O sinal do ômega, assim, que é muito conhecido por essa melancolia, né? Ou depressão grave. Também, segundo esses autores, né, os pacientes deprimidos tinham alterações posturais a partir do momento que estavam com depressão. Isso corrobora por aspecto concudo e cabisbaixo. E aí percebeu que à medida que as pessoas vão melhorando, essa postura corporal também vai se modificando, tá? Então, a postura pode refletir a presença ou a recorrência do humor deprimido. Bem interessante, né? E a expressão faz... Agora a gente vai falar da ansiedade, tá bom? A ansiedade, ela tem essa expressão facial tensa, preocupada, amedrontada, né? Muitas vezes sim, muito assim. E a tensão muscular Eita, travando a língua. A tensão muscular costuma comprometer todo o corpo, né? O pescoço, a face, a parte maxilar, né? A pessoa começa a ter bruxismo, enfim. Então vai comprometendo essa tensão, assim, né? E nos quadros de ansiedade mais aguda e ou crises de pânico, né? É muito comum essa questão do luto-fuga que a gente tem, e seria uma relação de alarme no organismo. Então, como se tivesse uma situação de ameaça intensa, de medo arrebatador, com manifestações físicas, tipo a vasoconstrição cutânea, né? A palidez da face, né? A pessoa parece estar, enfim, a dilatação das pupilas. Então, o nosso corpo modifica muito, né? Com essas crises de ansiedade, crise de pânico, né? Ansiedades agudas, na verdade. Também altera o ritmo cardíaco, também pode alterar. O indivíduo pode sentir uma respiração dificultosa, aquela respiração que dói, incômoda também. A gente pode ver também tremores nas extremidades, né? A pessoa fica tremendo, assim, já conheci gente assim. A voz pode ficar tensa, hesitante, projetando às vezes com dificuldade, né? É difícil falar, assim, muito comum. Também, agora, para pessoas com ansiedade social, o autor fala o seguinte, né, que são muito sensíveis às reações e expressões faciais dos outros, sobretudo dos mínimos sinais negativos que aparecem. São marcados também sensíveis à exposição de faces críticas ou bravas, então isso é um fator muito preocupante para essas pessoas. Elas ficam em estado, né, quando ela vai para algum lugar, um estado de hipervigilância. O que é isso? É uma atenção acentuada, muito grande, contínua, hiperativa em relação ao exterior, né? Fica muito, né? Fica ali tentando, né? Prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, uma coisa assim, muito assim, sobretudo para estímulos ameaçadores ou potencialmente ameaçadores, né? Uma verdadeira marca de pessoas com acentuada ansiedade social. E agora, indo para a esquizofrenia, a gente vai falar um pouquinho, né, de algumas características muito marcantes. Os autores falam que apesar de experimentar emoções desagradáveis, as pessoas que têm esquizofrenia não expressam tais sentimentos. Pareciam não conseguir emitir sinais exteriores dessas emoções. Se a pessoa está triste, ela não consegue ali, exprimir tão bem. Na esquizofrenia deve se dividir dois estados, que são os agudos e os crônicos. Para os agudos, né, em quadros paranoides, por exemplo, pode-se observar gestos e movimentos faciais que indicam um estado intenso de medo,
e também desconfiança pela pessoa, né? E nesses episódios, estados agudos, né, é muito comum a desorganização mental e comportamental intensa, muito desorganizado. Os gestos e movimentos dos pacientes demonstram essa desorganização total, né? Inclusive em atos básicos da vida, você percebe essa desorganização, vai tomar banho, vai fazer uma caminhada, sei lá, vai no parque, vai fazer compras no mercado, você percebe essa desorganização. Em alguns aspectos gerais, né? O paciente de esquizofrenia expressam de forma deficitária as emoções deles, né? Tem uma tendência a diminuir os gestos, reduzir a mobilidade, né? Aí fica meio instável, meio apático a expressão facial, né? Tem muitas estereotipias faciais, tipo piscamento amplo dos olhos, assim, sabe? Movimentos bucais, enfim, tem algumas estereotipias, né? Também estudos controlados indicam que pessoas com esquizofrenia já estabelecidas apresentam menos expressões faciais, diminuição da troca de olhares, então gestos também não habituais. Também outras características que a gente pode fazer, que o empobreciamento, né, da comunicação não verbal não pode ser atribuído apenas aos remédios neuropiléticos. E aí tem os estudos, né, que com pessoas que nunca usaram esses neuroepiléticos, apesar do desenvolvimento da esquizofrenia, revelaram igualmente esse empobrecimento na sua fala e tudo mais. Então, às vezes, algumas pessoas é, relacionam isso diretamente com a medicação, mas às vezes não é o que acontece. Também a gente tem que destacar os menos comportamentos pró-sociais dessas pessoas, né? Menos comunicação não verbal de relaxamento, como rir, cruzar os braços relaxadamente, soltar o corpo na cadeira, tipo, movimentos mais relaxantes. Percebe que a pessoa tem menos. Os déficits expressivos nesse transtorno tendem a se correlacionar com o prognóstico. Por exemplo, quanto mais contato ocular o paciente apresenta, mais é um sinal que ela está melhor, né? E também essas pessoas, elas são muito cometidas por viés da sua própria interpretação. Então, ela vê uma situação, ela acredita que está acontecendo daquela forma, e às vezes é muito causado pelo viés que ela tem sobre isso, né? E os quadros paranoides intensos, percebe? Um detalhe na mímica da voz dos outros, então, esse detalhe maior, né? Esses sinais ameaçadores, como conteúdo de desprezo, ameaça de coordenação em relação deles. E também, percebe também, né, mas reforçando, essa ideia do afeto social também é muito comprometida. E também uma demasiadamente intensa e distorcida visão sobre as emoções alheias, né? E aí tem muito relacionado a isso ao córtex parietal direito, beleza? Agora a gente vai falar sobre autismo. A questão do autismo é o seguinte: existe uma grande redução das respostas ao ambiente dessa pessoa. É muito marcado também, né? É claro que tem vários graus de autismo, mas a gente percebe muita ausência de interesse por seres humanos e evitação do contato ocular com outras pessoas. Então, esses sinais não verbais são muito marcantes e presentes. Também o contato ocular ausente, né, ou inconsistente, que é uma marca muito presente, que a gente vai falar. E também aí vale destacar que a ausência de uma postura antecipatória do contato. Então, estender os braços para alguém, para cumprimentar, percebe que às vezes perde um pouco disso, dessa ausência antecipatória do contato. Estereotipias motoras também são muito comuns, como o balanceamento do tronco, andar na ponta dos pés, balançar as mãos, com bater de asas, né, emissão de ruídos, estalos com a boca, com as mãos. São essas estereotipias mais marcantes. Também pode não expressar o esforço, a habilidade de compartilhar alegria por algo que eventualmente acontece, dificuldade de expressar interesses e conquista das outras pessoas, é muito comum, e dificuldade de reconhecer a expressão emocional da outra pessoa, beleza? Então, e aí fala algo interessante, né? Que as emoções mais complexas, como orgulho e constrangimento, é bem mais difícil deles se reconhecerem como emoções simples, como alegria e tristeza, que são um pouco mais básicas assim. Beleza? E para crianças com autismo, é muito comum essa questão elas atravessarem os grupos, como se as crianças não estivessem ali, então ela passa no meio delas, como se só tivesse ela ali. Também a preferência por querer brincar sozinho, né? Vou repetir isso aqui.
e geralmente essa tem grande dificuldade de iniciar as interações e parece não ter interesse em habilidades para responder efetivamente a essas aproximações sociais que ela tem com as crianças. Sobre a voz, né? Muitas vezes essa voz ela pode ser monótona ou de afinação alta, ou fala como um volume mais baixo, às vezes parece um robô, tipo algumas características, né, de ser muito ali falando metodicamente, né? E também o autor fala um pouquinho da análise do comportamento aplicada, que é o ABA, que pode ajudar um pouco nessa. Ajudar não, ela é muito eficaz, pode ajudar bastante nessa dificuldade comunicacional das pessoas, é uma terapia mais eficaz atualmente. E agora falar da mania, que a mania, quando a gente fala, a gente está se referindo ao transtorno bipolar, e aí, no estado da mania, é aquele estado mais ativo, quando a pessoa está mais ativa, alegre, eufórica, ou irritável, que ela interage com outras pessoas, como outras pessoas desconhecidas, fossem amigos íntimos há muito tempo. Então, a proxêmica é alterada, então essa aproximação do corpo é muito mais presente, muito um contato muito mais próximo. E aí, né, só relembrando, o bipolar a gente vai ver em outras aulas com mais detalhes, mas o bipolar tem essa característica, né, de depressão, e aí depois pode ter mania ou hipomania, enfim, tem essa oscilação, né, só para revisar. Outras características também da mania é a perda da distância espontânea, culturalmente determinada, né, como já falado, entre o paciente, ó, entre você e outra pessoa, então, ou eles ficam mais próximos, ou ficam mais distantes, enfim. Tem casos que a pessoa fica muito próxima, tem casos que a pessoa fica muito distante, certo? E também a perda de inibição social, então às vezes a pessoa ela compartilha a sua vida pessoal, a vida dela de forma muito espontânea. E para isso, um detalhe muito importante para pessoas da saúde mental é tomar cuidado e proteger a intimidade dessas pessoas, porque quando elas estão em estado de mania, elas tendem a ser muito mais falantes sobre essas coisas, muito mais abertas, então isso, em certo grau, pode ser problemático. E ela pode também expressar uma alegria e grandeza muito grande, né? Como ela se considerar uma pessoa extraordinária, não admite qualquer dificuldade presente na vida dela. E nesse momento, quando ela está em estado de mania, ela tem uma necessidade de sono muito baixa, então ela dorme super pouco e é super produtiva. Ela se veste com roupas chamativas, às vezes provocantes, uso de maquiagens e adereços corporais, às vezes em excesso ou não condizentes com o que diz. Então, sei lá, a pessoa ela parece estar saindo para uma festa, mas na verdade está indo para padaria, sabe? Então, tem às vezes acessos de limpeza, então resolve arrumar toda a casa do nada, assim, no meio de madrugada, assim, enfim. Pode tomar muitas compras excessivas, fazer muitas dívidas relacionadas a isso. Às vezes pode se vestir de forma escandalosa, seus movimentos às vezes são incessantes, acelerados, endiabrados, né? E faz barulho, é a pessoa que você percebe que ela está no local, né? Suas roupas às vezes podem ser vestidas de forma descuidada, colocando várias camisas, saias, calças, umas sobre as outras. Então a mania é algo bem. Né? A mímica pode se exprimir de forma muito exagerada, muita coisa assim, muito gritaria, muito barulhenta, muito. Né? Às vezes ela fala em voz alta, dá gritos, insultos, aceleração em todas as esferas psíquicas, comportamentais, então em todas as áreas a pessoa está acelerado, está muito ali forte, muito. Né? O ritmo é muito exagerado e descompassado, isso é interessante, é exagerado e descompassado, então às vezes passa dias, horas, né, em movimento muito agitado, essa é uma característica, e também no início, né, do quadro, as pessoas tá super animada, super alegre, super acelerada, super ideias grandiosas, faz muitas coisas. E aí o que que isso acontece? Muitas vezes no meio do social dela, as pessoas que convivem com essa pessoa da família, ela já começa a impor limites. Porque a pessoa, ela realmente já tá fora ali do padrão dela, então ela tá muito ali, muito descompassada. E as pessoas começam a impor limites perante essa pessoa, e toda essa alegria, né, excitação, ela se transforma, quando não é aceito socialmente isso, em irritação, em agressão com os familiares, em profissionais da saúde. Então, isso é uma característica comum, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho do resumão que o autor fala. Ele divide em três quadros, né? E ele para você ter uma ideia basicamente, e para descrever a aparência do paciente, convém relatar o que você observou de forma detalhada, objetiva, precisa, mas sem precipitações. Isso é um ponto muito importante. Então, assim, basicamente, o autor ele divide nesses seis aspectos, né? É basicamente um resumão para vocês verem. Então, se vocês quiserem ver, olha lá no PDF, que está uma qualidade um pouco melhor.
mas sempre olhando o ambiente da comunicação, a aparência física, a proxêmica da pessoa, os movimentos do corpo, gesto relacionado à fala, gesto independente da fala, postura, comportamento tátil, expressões faciais, comportamento ocular, né? A paralinguagem e a história cultural. Então, esses são os principais aspectos da comunicação não verbal do paciente. Também tem os aspectos gerais dos pacientes verificados por meio de roupas, né? Então, sei lá, para pessoas com depressão, ó, se tem um tipo de vestuário muito comum, pessoas com esquizofrenia também tem, de personalidade histriônica, com mania, borderline, diferente. Então, a gente percebe que essas roupas e acessórios, em alguns quadros clínicos, são muito comuns, então é interessante você dar uma lidinha, tá? Esse aqui é repetido. E também possíveis atitudes globais do paciente. Então, o autor, ele fala uns exemplos, né, comuns, tipo assim, uma pessoa irônica, que ela faz comentários críticos a toda hora, não se revela superioridade, não revela a superioridade como arrogante, né, o que que é uma pessoa perplexa, o que é uma pessoa com esquiva, uma pessoa dramática. Então, são só pontos, assim, só ponto aí que eles existem e que o autor fala deles. Beleza? Então, acredito que esse foi basicamente o que o autor falou nesse capítulo de comunicação verbal, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe no grupo da turma se você gostou. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!